Vamos falar agora do biólogo preferido do Adrilles. É o cientista, né? O Átila Yamarino. Um grande artigo. Ele fez um artigo na Folha... Posso falar? Ele fez um artigo na Folha de São Paulo pedindo o autoritarismo necessário na vacinação. Ao que ele se refere, Vini? É isso, Paulo Matias. Bom, para resumir, Paulo, é assim... Para o Átila, o Adrilles não poderia participar do Morning Show. Não poderia estar aqui falando as coisas que ele fala. Entendeu? Hashtag fora Adrilles. Fora Adrilles. Porque, na verdade, é o seguinte, o Átila ele fez até uma comparação com esse episódio recente que aconteceu agora nos Estados Unidos, do bloqueio do Donald Trump das redes sociais, dizendo que esse cala-boca que o Trump sofreu nos Estados Unidos foi necessário para que ele parasse de incitar os seus seguidores mais fanáticos, né, para uma violência ali de invasão ao Congresso americano. E que talvez isso seja também a solução para uma vacinação mais abrangente no Brasil. Então ele explica até como as fake news, que com as fake news você não acaba enquanto você não barra essas ideias do debate público. Aí ele dá o exemplo até da cloroquina e do tratamento precoce, que foi muito difundido aqui no Brasil, sem uma comprovação científica. Ainda hoje que isso, Paulinho, o que acontece? O Átila diz até no artigo dele, mesmo que você acabe provando que aquilo não funciona, quando assimilado por pessoas por certa ideologia, por certo identitarismo, aí já é tarde demais. E aí a fala que eu queria destacar do Átila é essa que já está na nossa tela aí, que ele diz o seguinte, ó. Agora que temos vacinas contra a Covid, esse dilema continuará matando, já que dependemos da maioria da população ser vacinada e o movimento negacionista anti-vacina é feito por quem leva ignorância para muita gente. Temos muitas discussões importantes sobre como vacinar crianças, já que não participaram dos testes. Agora, se alguém terá seu DNA alterado ou ganhará um chip 5G depois de ser vacinado, isso não é uma pergunta válida, mas cientistas, profissionais de saúde e divulgadores científicos podem fazer o estardalhaço que for, que não corrigirão isso. Se a informação falsa sobre vacinas não for barrada na imprensa e em redes sociais, só uma vacinação compulsória chegaria em proporções suficientes. Um apelo autoritário de uma forma ou de outra. Tá. São as palavras aí do Átila nessa coluna dele, que chama um autoritarismo necessário. Muito bem. Adrilles, Jorge, eu sei que você é um grande adepto aí das ideias de Átila Yamarino. O que você achou do artigo? E você acha que é uma seara um pouco perigosa que ele entra? Acho o artigo maravilhoso no sentido de expor de maneira clara e cabal esse cientificismo tosco, tacanho, absolutamente equivocado de grande parte da mídia, da imprensa, dos intelectuais e pseudocientistas que advogam falar em nome daquilo que não sabem. Só que o Átila vai mais longe. Ele fala de fake news e ninguém dissemina mais fake news que o Átila Yamarino. Ninguém. É um homem que previu 3 milhões de mortos no Brasil pela coronavírus. É um homem que diz nesse artigo que os tratamentos profiláticos precoces são ineficazes quando eles salvaram vidas. Ou seja, ele repete a mentira escandalosa do Mandetta, que deixou pessoas morrerem em nome do não tratamento ineficaz. Diz que o poder público mandou as pessoas se exporem. Não há nenhum tipo de ordem nesse sentido. O que o Bolsonaro falou, o poder público falou, o Estado, a União, né, falou que as pessoas reagissem com a segurança, ou seja, poupando velhos, doentes e continuando a economia. É uma série de mentiras, né? O Átila faz a apologia à vacinação obrigatória sem necessidade. A gente falou da relação custo-benefício, que é você realmente ter uma necessidade urgente de vacinar cerca de 5, 10 ou até 15% da população, de idosos, de pessoas com morbidades, pessoas com doenças respiratórias crônicas, e da possibilidade da pessoa que tem uma vida mais saudável não querer se vacinar, porque pode ter reações adversas e sintomas a longo prazo, que toda vacina não foi testada durante anos. Ou seja, o Átila, ele fala com prazer que a vacina não vai trazer de volta a liberdade das pessoas, é simplesmente para as pessoas sobreviverem. Essa coisa do cientificismo, que crê que a saúde é um bem maior que qualquer outra coisa e não percebe que a vida existe um contingente de risco. Se você dormir menos que 8 horas, se você beber álcool, se você fumar, se você não ter uma vida absolutamente regrada pelos ditames da ciência, da medicina, você vai sobreviver, mas eventualmente você vai morrer algum dia.
A vida é para ser gasta. E o Átila, mais uma vez, ele separa o cientificismo biológico equivocado que ele faz da ciência global, da epistemologia, do combate a uma pandemia. Esquece da economia, esquece do entretenimento, esquece da saúde mental das pessoas. O artigo do Átila tem que ser pendurado de cabeça para baixo, como exemplo de tudo que foi feito de equivocado em combate à pandemia. E o jornalismo sério, que dá voz para uma pessoa dessa, também deve ser responsabilizado em alguma medida. Ou então com um aviso. Isso é tudo que não deve ser feito, isso é tudo que não deve ser dito. Volto a dizer, ao contrário do Átila, do autoritarismo do Átila, eu sou a favor, sim, da liberdade e da democracia consciente das vozes. E vozes como o Átila devem ser ouvidas de maneira consciente. Okay. Trata-se de um sociopata que fala em nome da ciência. Meu Deus! Sociopata. Esse assunto mexe com ele. O Adriles sabia que mexe. Vamos chamar o Átila aqui um dia, gente? Já chamamos. Veja meus vídeos, Átila. Vem pra cá. Mas vamos lá por partes. Sabem que eu sou bastante crítico do Átila. Até uma vez fiz uma piadinha com ele em rede social que acabou pegando mal pra mim. O pessoal não gostou da minha brincadeira ali, que ele às vezes é muito pessimista, né? Eu acho que ele, às vezes ele vai muito pra esse lado. Imagina. Só de vez em quando. Então, eu já critiquei até... Que isso? Eu já critiquei o Átila até bastante, vírgula. Mas, eu já critiquei o Átila, mas esse artigo é um grande artigo. Acertou em cheio nesse artigo. Por quê? Porque o Átila percebeu uma coisa que os filósofos do conhecimento, os cientistas sociais que estudam a disseminação da informação, isso está ficando cada vez mais claro. Se você deixar as informações de forma absolutamente desregrada circulando entre a população, ao contrário do que uma certa ingenuidade otimista, iluminista do passado acreditava, deixa os homens debaterem ideias, que no fundo as melhores ideias, as ideias mais verdadeiras vão começar a vencer. Isso não é verdade. Teorias da conspiração, mentiras, boatos, tudo isso tem um poder enorme. Uma vez que se assentam na população, não há livre discussão de ideias que faça as pessoas mudarem de opinião. Você está aí, por exemplo, vendo o estrago que fez, por exemplo, movimentos anti-vacina, até antes do coronavírus. Na Europa, na Itália, voltou a ter sarampo. Não tinha sarampo há anos. Voltou a ter por quê? Porque os movimentos anti-vacina cresceram nos últimos anos. Você vê os estragos, por exemplo, de um movimento terraplanista. Outra loucura, olha o tamanho dessa loucura e, no entanto, o negócio cresce. De forma totalmente desregrada, se você deixar, ao Deus dará a informação totalmente que chega à população, sem nenhum tipo de tentativa de pautar, de regrar o debate, de dar melhores informações, você vê sim teorias da conspiração, fake news, pseudociência, superstições crescendo de uma maneira total. Portanto, as redes sociais, que são o grande palco do debate público hoje em dia, elas têm sim uma responsabilidade. Elas precisam ter... Não, elas precisam ter a responsabilidade, elas vão ter a responsabilidade de não permitir que certos tipos de pseudociência, teoria da conspiração, não possam continuar infectando... O Átila é um pseudocientista, infectando o debate público. Não, o Átila é um cientista sério. Não, ele erra. Ele já errou. A previsão de 3 milhões de mortes lá ele errou. Mas ele é alguém que se corrige. Esse é o verdadeiro cientista. Não. O verdadeiro cientista é aquele que, quando erra, ele vai, olha, errei, o que estava errado no meu modelo, e se corrige, vai atualizando as suas previsões e as suas crenças. Eu me corrijo, Paulo. O Adriles está resistindo um pouco. O Adriles... Quando eu errar... O Adriles nunca errou. O Adriles está resistindo um pouco. Nunca erra. Aponta meu erro. Até a Suécia mudou 180 graus. O rei mudou, não foi a Suécia. Não, o governo sueco agora passou lei permitindo o fechamento. O rei manda, as pessoas obedecem. Tá certo. Então vamos lá, Adriles. Então ele percebeu uma coisa. Ou as redes sociais tomam essa decisão de, olha, a gente vai barrar certos tipos de teoria da conspiração aqui dentro, os perfis que mais divulgam ela, se continuarem, a gente vai ter que banir esses perfis, ou então vai ter que ser do outro lado, que na minha opinião é ainda pior, é o Estado dizendo, olha, a gente não vai conseguir, já que a informação circula de forma anárquica total, então a gente vai, e as pessoas vão parar de se vacinar, cresce teoria da conspiração, cresce não sei o quê, então a vacinação vai ter que ser obrigatória. Ô, Joel, um dos dois tem que acontecer. O Átila foi muito perspicaz e foi muito corajoso em tirar as consequências disso. Coragem para ser estúpido é fácil. As redes sociais têm... Na mídia, Adriles, na mídia.
Você não A acabou. mídia tradicional, ela faz esse esforço. Ela limita as vozes cara que mexe chegam. com os dois de uma maneira. Joel, a A questão que se faz coloca é a esforço. seguinte. As redes sociais precisam fazer Não, também. não são as um redes querendo sociais. defender, o Você outro fala das querendo redes atacar. sociais Que como se loucura. fosse um espaço de disseminação de fake news apenas. A ciência, Não é sobretudo só, a ciência encampada pela OMS, que foi uma pseudociência, incorreu em inúmeros enganos, inúmeros equívocos, sobretudo de não perceber que o isolamento mataria pessoas, reduziria a capacidade de trabalho, colocaria as pessoas na pobreza, sobretudo dizer que o isolamento não afetou a linha de curva, como foi provado em Nova York, como foi provado drasticamente, nos Em asilos São Paulo, na Suécia. São Paulo Ou afetou seja, drasticamente. a ciência é feita de Preciso hipóteses girar. testadas ao longo do tempo. Então, inúmeras pessoas de maneira assodada, apressada e irresponsável, como o Átila e a Marino, falaram em nome da ciência. Aí vem esse cara e fala, tem que censurar pessoas anti-ciência. já falou. Ele foi anti-ciência. O Átila Lamarina foi o pior exemplo de anti-ciência. Eu vou fazer aquele não é verdade. pedido. O Eu vou ter que Átila fazer. Rui Olha, Barbosa. É tá o vendo? pior exemplo de anti-ciência Não é que verdade, fala em nome da você ciência tá e quer levado- censurar as outras Adriles e pessoas. Joel. Tá levado pra uma paixão aí, Adriles. Isso não é paixão, verdade. cara, Você errou tá. tudo. Não Cara, errou, previu pelo 3 milhões de contrário. Pelo pessoas. contrário. Produção, faz aquele favorzinho pra mim. Sabe aquele? Só a giradinha? Aquela giradinha básica no micro? Obrigado.